Em algum momento da história recente da fé, muita gente passou a acreditar que maturidade espiritual é estar o tempo todo em modo de combate, como se o cristão verdadeiro fosse alguém sempre atento, sempre desconfiado, sempre procurando onde está o próximo ataque. A próxima brecha, o próximo demônio escondido atrás de cada problema, pensamento ou emoção. Mas quando você lê a Bíblia com calma, sem medo e sem o filtro do espetáculo religioso, uma coisa chama atenção. A Bíblia nunca manda o cristão sair caçando demônio. Isso não é um detalhe pequeno, é um princípio. A Escritura fala sobre o mal, reconhece a realidade espiritual, mostra confrontos reais, mas nunca constrói uma espiritualidade baseada na obsessão com o inimigo. Pelo contrário, sempre que o foco se desloca demais para isso, algo começa a sair do lugar. A Bíblia não forma caçadores de demônios. Ela forma pessoas alinhadas, conscientes e firmes. Quando a fé vira caça, ela perde centro. Porque quem vive procurando o inimigo o tempo todo, acaba vivendo em reação, não em direção. Vive tenso, vive desconfiado, vive cansado. E cansaço espiritual constante nunca foi sinal de maturidade. Jesus nunca treinou seus seguidores para ficarem analisando tudo em busca de influência maligna. Ele nunca ensinou a transformar cada dificuldade em possessão, cada pensamento em ataque, cada emoção em opressão espiritual. O foco sempre foi outro: alinhamento, verdade, consciência, permanência. Isso muda tudo. Quando a pessoa vive caçando o demônio, ela começa a terceirizar a responsabilidade. Tudo vira algo externo. O erro não precisa mais ser examinado. A emoção não precisa mais ser compreendida. O padrão não precisa mais ser trabalhado. Basta identificar um inimigo invisível e pronto. Isso parece espiritual, mas empobrece o crescimento. A Bíblia não ignora o mal, mas também não ensina paranoia espiritual. Ela ensina discernimento. E discernimento não é ver demônio em tudo. É saber o que é humano, o que é emocional, o que é escolha, o que é processo e o que realmente é confronto espiritual. Quando tudo vira demônio, nada é tratado com profundidade. Ansiedade vira ataque, culpa vira opressão, trauma vira influência espiritual, imaturidade vira possessão. E a pessoa nunca cresce, porque nunca olha para dentro com honestidade. Ela só aponta para fora. A Bíblia chama o cristão para vigilância, não para obsessão. Vigilância é estar atento ao próprio interior. Obsessão é viver olhando para fora com medo. Jesus lidava com o mal quando ele se manifestava. Ele não vivia procurando, ele não acordava tentando identificar onde estava o próximo demônio escondido. Ele vivia alinhado. E quando algo surgia, era tratado com autoridade tranquila, não com espetáculo. Isso é muito importante. O confronto espiritual bíblico nunca foi barulhento por si só. Nunca foi exibicionista. Nunca foi feito para impressionar. Era direto, objetivo e seguir adiante. Quem precisa caçar o tempo todo geralmente está inseguro quanto à própria posição. A Bíblia não ensina que você deve sair procurando guerra espiritual. Ela ensina que você deve permanecer firme. E firmeza é diferente de agressividade espiritual. Quando você está firme, não precisa provar autoridade. Ela se manifesta naturalmente quando necessário. Outro ponto pouco falado é que a obsessão por demônio cria medo crônico. A pessoa começa a viver desconfiada da própria mente, das próprias emoções, dos próprios desejos. Qualquer pensamento estranho vira suspeita. Qualquer dia ruim vira ataque. Qualquer cansaço vira opressão. Isso não fortalece a fé, fragiliza. A Bíblia nunca ensinou que você deve ter medo do mundo espiritual. Ela ensinou que você deve estar enraizado na verdade. Medo constante não gera santidade. Gera controle, rigidez e desgaste. E aqui está algo central. Quando o foco vira caçar demônio, Cristo deixa de ser o centro funcional da fé. Ele continua sendo citado, mas o eixo emocional da vida espiritual passa a ser o inimigo. Isso desloca tudo. A fé cristã não é construída em torno do que o mal pode fazer. É construída em torno de quem Deus é. Quando você vive caçando demônio, você começa a medir sua espiritualidade pela intensidade do confronto, né? Não pela profundidade do alinhamento. Quanto mais guerra, mais espiritual você se sente.
Quanto mais paz, mais suspeito você fica. Mas isso inverte completamente o evangelho. A Bíblia mostra que maturidade espiritual não é viver em estado de alerta constante, é viver em estado de consciência constante. É saber quem você é, onde está, o que está vivendo e como permanecer fiel no cotidiano. A maioria das batalhas espirituais da vida real não se vence gritando, expulsando ou confrontando algo externo. Se vence ajustando pensamentos, organizando emoções, quebrando padrões, amadurecendo decisões, permanecendo no caminho certo, mesmo quando é difícil. Isso é muito menos glamouroso, mas é muito mais transformador. Quando a Bíblia fala de resistência espiritual, ela fala muito mais de resistir internamente do que de atacar externamente. Resistir à mentira, resistir ao orgulho, resistir à culpa excessiva, resistir à tentação de fugir do processo, resistir à necessidade de controle. Essas resistências exigem maturidade, não espetáculo. A obsessão por demônio também cria líderes cansados e pessoas confusas, porque ninguém consegue viver em guerra constante sem adoecer por dentro. A pessoa até acredita mais, ora mais, jejua mais, mas vive tensa, desconfiada e emocionalmente instável. Isso não é fruto do espírito, é fruto do medo. A Bíblia não manda você caçar demônio porque o centro da fé nunca foi o inimigo. Sempre foi a transformação do ser humano à luz da verdade. O mal é enfrentado quando aparece. Não é procurado para dar sentido à vida espiritual. Quando você entende isso, algo descansa por dentro. Você para de procurar guerra para se sentir espiritual, para de interpretar tudo como ameaça, para de viver reagindo. Você começa a viver alinhado. E alinhamento muda tudo. Você passa a lidar com problemas humanos como problemas humanos, emoções como emoções, pensamentos como pensamentos, pecados como escolhas a serem confrontadas e ajustadas. E quando há confronto espiritual real, você não entra em pânico. Você lida com firmeza tranquila. Isso é maturidade. Talvez você tenha sido ensinado a viver em alerta constante, achando que isso era zelo espiritual. Talvez tenha aprendido que descanso é descuido, que paz é perigo, que silêncio é fraqueza. Mas a Bíblia mostra o oposto. Mostra pessoas que caminhavam, erravam, aprendiam, amadureciam e permaneciam, sem viver caçando inimigos invisíveis para justificar conflitos internos. Deus não te chamou para ser caçador de demônios, te chamou para ser alguém enraizado, consciente, responsável e livre do medo. Quando o foco volta para onde sempre esteve, Cristo no centro, a fé deixa de ser guerra constante e passa a ser caminho firme. E isso muda completamente a forma de viver. Se essa mensagem te trouxe clareza, comenta com honestidade. Estou aprendendo a viver sem paranoia espiritual. Se isso te ajudou, deixa um like para que mais pessoas entendam que fé madura não vive caçando inimigos, vive alinhada na verdade. E se você quer caminhar com uma fé profunda, responsável e sem espetáculo religioso, se inscreve no canal. Aqui a fé não se move pelo medo, ela permanece pela consciência. Que Deus te dê descanso, discernimento e maturidade para viver sem guerra desnecessária.